A paz do Senhor a todos. Amém. Hoje eu vou contar a história de um personagem que é muito conhecido de vocês. A história de Davi e Golias. Quem já ouviu essa história? Eu. Todo mundo já ouviu, né? Então falem para mim qual era a profissão de Davi. Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Fala alto para eu ouvir. Pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. E vocês sabem o nome do pai? Pastor de ovelhas. E sabe o nome do pai de Davi? Jessé. Isso mesmo, o nome do pai de Davi era Jessé. Jessé tinha 8 filhos. Davi era o mais jovem deles. E o povo de Israel, ele estava em guerra com outro povo, que se chamava Filisteus. E eles já estavam há muito tempo em guerra. E os 3 irmãos de Davi mais velhos foram convocados para essa guerra. E quem liderava o exército era o rei de Israel da época, que o nome dele... Vocês sabem quem era o rei da época? Saul. Isso mesmo. Isso mesmo, Saul. Aí, no meio dos filisteus, havia um guerreiro muito poderoso. Ele era um gigante. Qual era o nome? Golias. Isso aí. E a palavra fala que todos os dias, de manhã e à tarde, Golias se apresentava ao exército de Israel e falava assim: olha, escolha um homem para lutar contra mim. Ninguém tem coragem de lutar contra mim, não. Só que Golias era um gigante, né? Aí ele falava assim: olha, se eu ganhar, vocês vão ser meus servos. E se eu perder, nós vamos ser servos do povo de Israel. Escolha um homem. Você acha que alguém no exército de Israel tinha coragem? Ninguém tinha coragem. Os homens morriam de medo dele. Ninguém se apresentava para lutar contra Golias. E Golias já estava fazendo isso há 40 dias. E ninguém se apresentava para lutar com Golias. Todo mundo tinha muito medo dele. Aí um dia Jessé virou para Davi e falou assim: Davi, vai lá no exército de Israel e vai levar mantimento para os seus irmãos, comida para os seus irmãos. Davi era um filho muito obediente, obedeceu o pai dele e foi lá no exército de Israel. Só que quando Davi estava lá, Golias, ele ia de manhã e à tarde, então Golias se apresentou de novo perante o exército de Israel. E ele de novo falou: ninguém vai lutar contra mim, não. Davi, quando viu aquilo, ele ficou indignado. Ele ficou bravo. E ele falou assim: olha, quem é esse filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? Aí eles contaram para Davi o que estava acontecendo, né? Que 40 dias já ele ficava zombando do exército, pedindo alguém para lutar com ele. E Davi falou assim: não, quem é esse homem para afrontar o exército? Aí, essas palavras de Davi chegou até o ouvido do rei Saul. E o rei Saul mandou chamar Davi. Aí Davi chegou para o rei Saul e falou assim: olha, rei, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar aflito, porque eu vou pelejar contra esse gigante. Saul olhou para Davi. Davi era um jovem, de gentil aspecto, ou seja, simpático, né? O rosto dele era um rosto gentil. Gentil. Aí ele falou assim: Davi, você vai lutar com o gigante? Não tem jeito. Golias, ele é treinado na arte da guerra desde a sua mocidade, desde novo. Como que você vai enfrentar o gigante? Ele era pequeno, Davi era moço ainda. Mas aí, Davi falou assim: olha, rei, quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio até mim um leão e um urso. Eu lutei contra eles e venci. E eles não pegaram as minhas ovelhas.
o Senhor deu na minha mão o leão e o urso. O Senhor me livrou. E da mesma forma, o Senhor vai dar na minha mão esse filisteu. O Senhor vai me livrar e eu vou vencer a batalha. Aí Saul falou assim, então vai, e que o Senhor seja contigo. Mas eu vou colocar uma armadura em você. Aí pegou a armadura de Saul e colocou em Davi. O vestido de Saul, a couraça, o capacete, a espada. Só que Davi era um pastor de ovelhas. Davi era guerreiro? Não. Aí, quando Davi vestiu aquilo, ele nem conseguia andar. Eu fico imaginando que devia ser igual um robozinho, né? Que não consegue nem se mexer. Aí ele falou com Saul assim, Saul, olha, rei, eu nem consigo andar com isso. Eu não fui treinado para isso. Davi tirou aquela armadura e sabe o que Davi pegou? Não. Vou mostrar para vocês agora, ó. Ele pegou o cajado dele de pastor, foi lá no ribeiro, pegou 5 seixos, que são 5 pedrinhas, tá vendo? E aí ele colocou dentro do alforje de pastor dele. O alforje era uma bolsinha que era feito de pele de animal, que eles carregavam as coisas dentro. Davi colocou, vamos contar comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pedrinhas. E para tirar a pedra, o que ele pegou? A funda. A funda era uma arma que era muito usada. Ele era feito de pele de animal, tinha corda, eles colocavam a pedrinha, girava e lançava a pedra. Essas foram as armas de Davi para enfrentar um gigante. E aí, para enfrentar o gigante. Aí Davi foi até o exército de Filisteu, foi até o campo de batalha. E quando Golias olhou para Davi, a palavra fala que Golias desprezou Davi no coração dele, fez pouco caso. Viu um jovenzinho, gentil, simpático, com um cajado, com um alforje. Aí Golias virou para ele e falou assim, eu sou por acaso um cão, um cachorro, para vocês virem até mim com paus? E eu vou vencer essa batalha. Aí Davi virou para ele e falou assim, olha, você vem a mim com espada, com escudo e com lança. Essas eram as armas de Saul. Mas aí Davi falou assim, ó, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. E o Senhor vai te entregar na minha mão. Eu vou vencer a batalha. E todos os povos verão que o Senhor salva e que o Senhor não depende de espada, porque do Senhor é a guerra. E Ele vencerá a guerra por mim. Ele vai lutar por mim. Aí Davi saiu correndo de encontro ao gigante. O gigante estava todo armado. Davi saiu correndo no gigante, pegou uma pedrinha do seu alforje, colocou na funda, girou a funda, não vou girar aqui, senão nós vamos acertar a câmera. Girou a funda e atirou a pedra. Onde que a pedra acertou, crianças? Na testa do gigante. Na testa do gigante. E o que aconteceu com o gigante? Caiu morto. E Davi venceu a guerra e todo o povo se alegrou muito, porque foi grande a vitória que o Senhor deu ao povo de Israel. E qual é a lição dessa história para nós? A lição dessa história é que por maior que sejam os nossos problemas, as nossas dificuldades, por maior que sejam os obstáculos, nós só precisamos usar, sabe, uma coisa. Sabe o que é? Os recursos da graça. Vocês sabem o que é recursos da graça? Recursos da graça é madrugada, oração, jejum, palavra revelada, louvor.
Isso tudo são armas espirituais que o Senhor nos dá para a gente vencer todas as coisas. Imagine só, Davi e o gigante. Olha a diferença de tamanho, né? Davi era um jovem, Golias era um gigante. Se Davi tivesse chegado perto do gigante, ele tinha conseguido vencer? Ainda mais que o gigante tinha uma lança enorme, uma espada enorme, conseguiria vencer? Não. Davi ficou de longe e ele atirou a pedra e assim venceu o gigante. Nós também não precisamos fazer nada. Quando a gente usa os recursos da graça, o Senhor vence as nossas batalhas por nós. Sabia? A gente não precisa fazer nada. É só a gente buscar o Senhor na direção do Espírito Santo e o Senhor vencerá as nossas batalhas por nós. Amém? Sim. A paz do Senhor.